Eu sempre achei que meu aniversário de 30 anos ia ser um pouco mais poético. Acordei às 8, com o som das buzinas da Avenida da Liberdade entrando pela janela semiaberta. O sol já esquentava os azulejos do prédio antigo onde eu moro, e meu gato, Zico, dormia enrolado como um caracol aos pés da cama. Tudo parecia igual a qualquer outro dia, inclusive o silêncio no celular. Nenhuma mensagem da minha mãe. Nenhum parabéns de ex-colegas de faculdade. E o mais irônico, nem mesmo o aviso automático do banco me desejando feliz aniversário com crédito pré-aprovado. Nada. Aos 30, percebi que a solidão não chega de repente. Ela vai se instalando em camadas finas, como poeira. Só nota quem para olhar. Preparei meu café e fiquei olhando a cidade do alto do terceiro andar, tentando convencer a mim mesma que estava tudo bem. Porque estava. Era só mais um dia. Eu gostava da minha companhia. Gostava do meu trabalho na loja de design no Chiado. Gostava da minha pequena vida organizada. Certo? Às 10h30, o interfone tocou. Entrega para Madalena Costa? Desci ainda de chinelos, imaginando se havia encomendado algo e esquecido. Mas o que o entregador colocou em minhas mãos foi uma caixa retangular, embalada em papel rústico e amarrada com barbante grosso. Sem remetente. Sem cartão. Apenas meu nome escrito à mão, Madalena. Voltei para o apartamento com o coração disparado. Zico me olhava com aqueles olhos amarelos como se dissesse: "Você vai abrir mesmo isso?" Abri. Lá dentro, envolta em veludo vinho, havia uma pequena tacada de golfe, com cerca de 45 centímetros. Parecia antiga. Pesada. Tinha o cabo de madeira escura e, gravado na lateral, em letras finas: "Tudo começa com um swing." Toquei a madeira, e, para meu espanto, ela começou a se estender sozinha, como se despertasse. Em segundos, se transformou em uma tacada de golfe de tamanho normal, brilhando levemente à luz da sala. Dei um salto para trás. Zico fugiu para a cozinha. E eu, fiquei olhando aquilo como se tivesse acordado dentro de um filme. Ok. Legal. Pegadinha de algum amigo? Um presente misterioso de um admirador secreto? Pensei. Mas ninguém sabia que eu costumava brincar com meu avô no campo de golfe quando era criança. Ninguém sabia que eu ainda guardava, em uma caixa no armário, a foto nossa com o céu alentejano ao fundo e as duas tacadas cruzadas como espadas de brinquedo. Coloquei o objeto de volta na caixa. Fechei bem. E jurei esquecer. Mas à noite, enquanto lia na cama, ouvi um som estranho vindo da sala. Clac. Levantei devagar, tentando me convencer que era apenas o vento. A madeira do prédio, talvez. Mas quando me aproximei, vi a tampa da caixa ligeiramente aberta. A luz da varanda projetava uma sombra alongada na parede. Era ela. Atacada. E estava fora da caixa. Não, não é possível, sussurrei, com a garganta seca. Toquei nela novamente. Nada aconteceu. Mas havia uma sensação estranha. Como se o ar à minha volta tivesse mudado de densidade. Como se o tempo tivesse se curvado por um segundo. Guardei tudo de novo e fui dormir. Ou pelo menos tentei. No dia seguinte, acordei como se tivesse corrido uma maratona. O corpo inteiro pesado. A cabeça cheia de pedaços de sonhos que evaporavam rápido demais. Tudo o que lembrava era o som, aquele estalo, e a sensação estranha de estar sendo observada. Tentei ignorar. Guardei a caixa no fundo do armário. Troquei os lençóis. E saí de casa cedo, mesmo sendo meu dia de folga.
Só precisava de ar. E de café. Desci em direção ao Jardim da Estrela, meu refúgio preferido nos dias em que Lisboa parecia grande demais. Levei um livro na bolsa, mas não cheguei a abrir. Caminhei entre os jacarandás floridos, sentei num banco perto do coreto e fechei os olhos por alguns minutos. Quando abri, ele estava lá. Um homem, sozinho, em pé, ao lado de um dos pequenos campos de minigolfe montados para turistas. Alto, com barba por fazer, camisa branca dobrada nos cotovelos e olhar de quem já viu muita coisa, e ainda assim se surpreende. Ele me olhava. Desviei o olhar, desconfortável. Mas ele se aproximou com passos calmos. E quando estava a poucos metros de mim, disse: "Bom dia, Madalena." Meu coração parou. "Me desculpa, a gente se conhece?" Ele sorriu, com gentileza. "Não oficialmente. Mas eu te conheço." A vontade de fugir foi esmagadora. Mas havia algo nele, familiar. "Como sabe meu nome?" Ele apontou para o campo de minigolfe ao lado. "Foi ali que sua avó costumava te trazer quando você era pequena. Você sempre preferia a tacada de madeira. Como a da caixa." Dei um passo para trás. "Você está me seguindo?" "Não. Eu te esperei." Minha pele se arrepiou inteira. Ele estendeu a mão, mas não tocou em mim. "Meu nome é Tomás. E, você precisa entender que essa tacada não é só um presente. É um portal." Revirei os olhos. "Ah, ótimo. Um maluco místico. Pode me chamar como quiser. Mas você já viu o que ela faz, não viu? Já sentiu?" Não consegui negar. Ele sorriu com ternura. E então, calmamente, pegou uma das tacadas do minigolfe e apontou para uma bolinha branca. "Faz um movimento. Só um. Com intenção." "Você tá brincando." "Não. Tô te oferecendo uma escolha." Algo em sua voz me prendeu ali. Peguei a tacada. Senti o peso, o mesmo que a da minha caixa. Me abaixei lentamente, mirei, e acertei a bola. Ela rolou. Mas no instante em que tocou o buraco, algo aconteceu. O parque sumiu. Por uma fração de segundo, vi outro lugar. Outra luz. Outro tempo. Um campo dourado. Um céu mais azul do que qualquer outro. E, risos. Meus risos. E os dele. Voltei em choque, cambaleando. A bola ainda rolava ao meu lado. O campo, os turistas, tudo igual. Mas dentro de mim, nada era igual. "O que foi isso?" Sussurrei. Tomás me olhava com olhos de quem entendia o que eu não conseguia explicar. "Memórias. Não só suas. Nossas." "Como assim nossas?" "Já nos encontramos antes. Em outro tempo. Outro lugar." Senti o mundo girar. Sentei no banco. Ele se sentou ao meu lado, respeitando o espaço. "A tacada é como uma chave. E você, está começando a lembrar." "Isso é loucura." Ele ficou em silêncio. E então, com a voz quase inaudível: "Você já sonhou comigo, Madalena?" A pergunta me atravessou. Porque sim. Eu já tinha sonhado com aqueles olhos. Com aquela voz. Mesmo sem saber o nome. Nos dias seguintes, tentei retomar minha rotina. Acordar cedo, alimentar o Zico, pegar o 28 é até o Chiado, sorrir para clientes indecisos sobre quadros que nunca vão pendurar. Fingir que minha vida estava sob controle.
Mas não estava. A caixa, mesmo trancada no armário, parecia me chamar. Como se pulsasse. E os sonhos, os sonhos. Eles voltaram. No primeiro, estávamos em uma casa antiga, com janelas grandes e cortinas dançando ao vento. Eu usava um vestido branco, leve, e dançava com Tomás ao som de uma música que não conseguia identificar, mas que parecia morar em mim há séculos. No segundo, caminhávamos de mãos dadas por um campo de lavanda, falando em uma língua que eu não conhecia, mas entendia perfeitamente. E, em cada sonho, havia a mesma sensação, pertencimento. Uma paz que não se explica. Na manhã da terça-feira, cedi. Peguei a caixa. A tacada estava ali, serena. Toquei o cabo. Nada aconteceu. Mas bastou fechar os olhos, e senti o cheiro daquele campo de lavanda. Era como se uma parte de mim tivesse sido desbloqueada. Liguei para Tomás. Ou melhor, enviei uma mensagem. Ele havia deixado seu número anotado no verso de um guardanapo no dia em que nos conhecemos. Preciso entender. Você pode me encontrar hoje? Ele respondeu em segundos. Claro. Miradouro da Graça. Ao pôr do sol. Cheguei antes dele. Lisboa estava dourada. O céu tinha tons de rosa e laranja, e as cúpulas dos prédios refletiam os últimos raios do dia. Sentei no muro de pedra e observei a cidade respirando lá embaixo. Tomás chegou em silêncio. Sentou ao meu lado. Não precisava dizer nada, ele sabia que eu estava pronta. Você está lembrando, não está? Assenti com a cabeça. Mas não entendo. São sonhos, visões, e mesmo assim, parece mais real do que minha vida agora. Ele respirou fundo. Porque já vivemos isso. Em outras vidas. Em outros corpos. Isso soa tão impossível. A tacada é como uma ponte. Ela desperta não apenas memórias, mas sentimentos. Conexões. Curas. Mas por que agora? Por que comigo? Ele me olhou nos olhos. E pela primeira vez, vi ali uma sombra de dor. Porque na última vez, você me esqueceu. Meu peito apertou. Uma lágrima escorregou antes que eu pudesse conter. Ele estendeu a mão, mas de novo, não me tocou. Eu não quero forçar nada. Mas existe uma escolha. Você pode deixar tudo isso de lado, continuar sua vida como antes. Ou podemos terminar o que começou há muito tempo. E dessa vez, juntos. Ficamos em silêncio. A noite caía devagar, e Lisboa acendia suas luzes como estrelas urbanas. Eu queria entender. Queria acreditar. Mas algo me impedia. Tomás, e se tudo isso for coisa da minha cabeça? E se eu só estiver carente, imaginando um romance porque tô sozinha aos 30? Ele sorriu com ternura. Então por que os dois sonhamos a mesma coisa? Meu corpo inteiro gelou. Como assim? Ele se inclinou levemente, aproximando o rosto do meu. A casa com as cortinas. A música. O campo de lavanda. Você também, viu? Ele assentiu. Eu sonho com você desde que era criança, Madalena. E quando te vi no Jardim da Estrela, eu soube. Era você. As palavras dele ecoaram dentro de mim como um sino distante. Tentei falar, mas não consegui. Em vez disso, encostei a cabeça no ombro dele. Ficamos assim por um tempo. Sem promessas. Sem beijos. Só silêncio e verdade. Na hora de ir embora, ele se levantou primeiro.
me estendeu a mão, e dessa vez, eu aceitei. Amanhã. Mesmo lugar. Tem algo que preciso te mostrar. O que é? Ele sorriu, misterioso. Uma memória sua, que ainda não voltou. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas meus pensamentos já gritavam. Passei o café no automático, acariciei o Zico que se espreguiçava no sofá e fiquei olhando para a caixa da tacada, agora sobre a mesa. Ela parecia tranquila. Como se soubesse que eu finalmente estava pronta. Tomei banho, me vesti com calma, algo leve, simples, mas que me fizesse sentir firme. E saí antes das 7, sem nem olhar o celular. O ar da manhã em Lisboa tem um frescor que faz a cidade parecer outra. Mais antiga. Mais mágica. No Miradouro da Graça, Tomás já me esperava. Usava uma jaqueta escura e segurava uma pequena pasta de couro nas mãos. Dormiu bem? Perguntou com um sorriso calmo. Na medida do possível. Nos sentamos no mesmo banco da noite anterior. Ele abriu a pasta e tirou de dentro um envelope envelhecido. Quando o entregou a mim, senti meu estômago revirar. Pode abrir. Dentro havia uma fotografia. Em preto e branco. 2 pessoas em trajes antigos. Uma mulher de cabelos escuros, com um vestido claro e sorriso tímido. E ao lado dela, ele. Tomás. Mas não o de agora. Mais jovem. Mais sério. E ainda assim, era ele. Essa foto foi tirada em 1932, no interior de Portugal. Essa era você. Seu nome era Elisa. E nós, íamos nos casar. Meu mundo balançou. Como você tem isso? Porque guardei. Guardei tudo. A tacada que você tem era do seu avô daquela vida. Você a herdou, e nela ficou impressa nossa conexão. Fechei os olhos por um segundo, tentando processar. Era demais. Uma parte de mim queria rir. Outra parte, queria chorar. Mas o que aconteceu? Perguntei. Tomás respirou fundo. Havia dor em seu olhar. Você desapareceu. Como assim? Em uma noite, você foi embora. Sem carta. Sem aviso. Eu procurei por meses. Anos. Mas ninguém soube dizer o que houve. Alguns diziam que você fugiu com outro homem. Outros, que foi embora para a cidade. Mas eu sentia que havia algo errado. Uma lágrima desceu pelo meu rosto. Eu não sabia por quê, mas doía. Como se aquela memória estivesse viva, dentro de mim. E agora? Sussurrei. O que tudo isso significa? Ele se aproximou lentamente, ainda sem me tocar. Significa que temos uma chance de terminar o que ficou inacabado. Mas você precisa se lembrar completamente. Só então a conexão se fecha. Só então saberemos se ainda há tempo. Tempo para quê? Para viver o que deixamos para trás. Ficamos em silêncio por longos minutos. Lisboa acordava devagar, com passos apressados e cafés sendo servidos. Mas ali, naquele banco, o tempo parecia outro. E se eu lembrar, e não quiser? Perguntei, com medo de minha própria dúvida. Então eu aceito. E vou embora. Mas quero que escolha com consciência, e não com medo. Engoli seco. Olhei de novo a foto. Aquela mulher, havia algo no olhar dela. Algo meu. De repente, senti algo vibrar em minha bolsa. Era atacada.
Ela está reagindo. Sussurrei, puxando-a com cuidado. Estava morna. Viva! Tomás se levantou. Quer tentar mais uma vez? Onde? Em Alfama. No campo abandonado onde treinávamos. Está diferente agora, mas a energia ainda está lá. Seguimos em silêncio até o local. Um terreno descampado, com vista para o Tejo. O lugar tinha sido transformado num pequeno parque urbano, mas ainda havia um canto com grama batida, onde o tempo parecia ter parado. Tomás colocou uma bolinha no chão. Faça o movimento. Se estiver pronta, a memória virá. Peguei a tacada. Minhas mãos tremiam. Mirei. Inspirei. E bati. No instante em que a bolinha tocou o solo, fui puxada para outro tempo. Estávamos no mesmo lugar, mas ele era de terra batida. Havia música ao fundo. Crianças rindo. Tomás, mais jovem, mais leve, me entregava um anel de prata, e eu dizia sim. Depois, o céu escurecia. Alguém gritava. Uma figura me chamava às pressas. Eu corria. Havia fumaça. Um incêndio? Voltei em choque, com as pernas bambas. Tomás me segurou antes que eu caísse. Você viu? Sim. Eu não fugi. Fui levada. Ele me abraçou pela primeira vez. Apertado. Quente. Real. E eu chorei. De alívio. De dor. De amor. Ainda dá tempo? Perguntei, olhando para ele. Ele sorriu. Depende. Você está pronta para lembrar tudo? Antes que eu respondesse, ouvimos um som agudo. A tacada caiu no chão. E rachou. No centro da rachadura, algo brilhava. Como um pedaço de luz viva, pulsando. Tomás empalideceu. Isso não deveria ter acontecido. O que é isso? Ele me olhou. E pela primeira vez, teve medo. A luz que saía da rachadura da tacada era intensa, mas não machucava os olhos. Era dourada. Quente. Viva. Como se dentro daquele objeto morasse algo ancestral. Tomás deu 2 passos para trás, com o rosto tenso. Isso não deveria acontecer agora, murmurou. Me ajoelhei perto da tacada. Ela estava partida ao meio, mas o brilho vinha de dentro, de uma pequena cápsula, do tamanho de uma noz, envolta por um tipo de metal escuro, com inscrições antigas que eu não conseguia entender. Estendi a mão, hesitante. Madalena, espera. A voz de Tomás era firme. Se você tocar agora, pode despertar tudo. Toda a memória. E, não sabemos o que isso pode trazer. Mas não era isso o que queríamos? Ele hesitou. Seus olhos, antes calmos, agora demonstravam um receio que eu nunca tinha visto nele. Sim. Mas há coisas que, talvez não estejam prontas para serem lembradas. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia, era agora. Como se todas as vidas que já vivi tivessem me trazido até este momento. Toquei a cápsula. No instante em que meus dedos tocaram o metal, tudo mudou. Me vi em uma sala escura. Velas. Vozes murmurando em latim. Estava de pé, com um manto branco, e diante de mim, 3 figuras encapuzadas. Elisa, você entende o que está prestes a fazer? Era minha voz. Mas mais grave. Mais segura. Sim. Estou pronta. As figuras se afastaram. E uma 4ª pessoa entrou. Era Tomás,
mas não como o conheço hoje. Ele vestia preto. Os olhos estavam aflitos. Você não precisa fazer isso. Podemos fugir. Se eu fugir, eles vão atrás de você. E eu não vou permitir. Ele segurou minha mão. Eu a retirei com carinho. Você vai me esquecer, não vai? É o único jeito de te proteger. As figuras começaram o ritual. Eu me virei para Tomás uma última vez. Nos encontraremos de novo. Em outra vida. Em outro corpo. E então, o mundo girou. As velas se apagaram. A cápsula brilhou uma última vez. Voltei ofegante, de joelhos na grama. Tomás estava ao meu lado, me segurando pelos ombros. Você se lembrou. Assenti, ainda em choque. Fui eu quem escolheu esquecer. Para te proteger. Ele fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram em silêncio. E mesmo assim, eu te procurei por 100 anos. Ficamos em silêncio por longos minutos. As pessoas no parque passavam, riam, corriam com crianças. Nada sabiam do que acabará de acontecer. Peguei a cápsula. Agora, sem brilho. Silenciosa. Encostei no peito. Fechei os olhos. E agora? Perguntei, com a voz ainda trêmula. Agora depende de você. A cápsula está adormecida. Mas você pode ativá-la. Com um desejo verdadeiro. Qualquer desejo. Sim. Mas com um preço. Sempre há um preço. Eu olhei para ele. Para seus olhos que me acompanharam por séculos. Para aquele amor que nunca desistiu. Se eu desejar lembrar tudo, todas as vidas, todos os erros, todas as dores, você se tornará inteira. Mas pode não suportar o peso. E então, o momento mais difícil. E se eu desejar, te esquecer de novo? Ele não respondeu. Apenas olhou para o chão. A dor, nítida. Você é livre, Madalena. Sempre foi. Fechei os olhos. A cápsula aqueceu em minhas mãos. O mundo ficou em silêncio. Não vou te dizer o que desejei. Mas naquela noite, deixei Lisboa sem olhar para trás. A cápsula ficou comigo. Atacada, enterrada no miradouro, onde tudo começou. Tomei uma decisão. Mas toda escolha tem um preço. E às vezes, o passado não aceita ser esquecido para sempre. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.